dirige a minha e a tua vida. Nós sabemos que tudo aquilo que é criado, que é fabricado, tem um propósito de ser. É criado com o propósito de cumprir uma função. Se a gente compra uma televisão, sabemos que o propósito dela é transmitir as programações que as emissoras passam. Se compramos um celular, sabemos que o celular, neste caso especificamente falando, ele tem uma série de funções, não é? O celular, ele tem a função de permitir que você jogue, ele tem a possibilidade de servir como GPS, você pode ter um aplicativo ali que lhe permite chamar um táxi, ele funciona como máquina fotográfica, e tem uma série de funções. Porém, ele tem uma função que é básica, principal. Se é uma cafeteira, o objetivo da cafeteira é fazer café. Não é verdade? Bem, e a sua vida, e a minha vida, nós temos uma noção clara de qual é o propósito estabelecido para a minha e para a sua vida? Este propósito estabelecido para a minha e para a sua vida, é Ele quem tem guiado os nossos passos. Nós temos sido dirigidos por este propósito. Em algum momento de muita aflição, de angústia, de depressão, eu não sei se você já se perguntou: o que é que eu ainda estou fazendo aqui neste mundo? Que vida é esta? Se você não passou por isso, você deve conhecer alguém que já fez essa pergunta. Outro dia, eu acho que cheguei a compartilhar no ano passado com vocês aqui, não tenho certeza, eu recebi uma mensagem de um jovem dizendo que estava querendo se suicidar. Ou seja, não havia mais esperança. E a pergunta dele era exatamente essa: que vida é esta? O que é que eu ainda estou fazendo aqui? Por que eu já não parti deste mundo? Mas, e se principalmente essas perguntas, essas situações se repetem constantemente em nossas vidas, isso de fato acaba caindo, ou nos levando a cair no processo de depressão profunda. E a gente percebe então que todas as coisas ao nosso redor começam a perder o seu sentido. Mas quando a gente pensa em saber, em conhecer exatamente qual é o propósito da nossa vida, nós devemos perguntar àquele que nos criou. Porque quando queremos saber o propósito do objeto criado, perguntamos ao seu Criador qual é a função daquele objeto. E o nosso Criador é Deus, que nos fez e fez também todo o universo que está ao nosso redor. Como criaturas de Deus, nós então vamos perguntar a Ele. Vamos ao livro de Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque é importante que nós tenhamos em nossas mentes a informação clara para que nós fomos criados. Qual é o sentido da nossa vida? Qual é a nossa missão? Romanos capítulo 11, verso 36. Eu vou ler numa linguagem, numa tradução da Bíblia Viva. Ok? Então provavelmente esteja um pouquinho diferente da tradução que você tem aí. Mas a tradução que você tem aí significa exatamente isso. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Agora, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é exatamente aquilo que Ele é. É tudo aquilo que Deus é. Deus é bom. Deus é poder. Deus é amor. Deus é misericórdia. E nós temos então aí as diversas características a respeito de Deus. E todas elas definem a glória de Deus. E quando olhamos ao nosso derredor, nós percebemos a glória de Deus sendo manifesta na natureza, quer seja nas árvores, quer seja no mar, quer seja nos animais, nos pássaros. Todos eles revelam
a glória de Deus. E nós fomos criados também para revelar a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para adorar e servir a esse Deus. Então observe o que diz o texto: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. Na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que habitou entre nós, nós temos a revelação maior, de forma mais compreensível, da glória de Deus. Por quê? Porque Jesus tem a mesma essência de Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado. Ele veio e se fez como um de nós, para que a glória de Deus fosse manifesta de uma forma mais clara a cada um de nós. E esse Deus encarnado veio para que através do seu Filho nós pudéssemos então ser resgatados, porque nós nos perdemos. Nós fomos criados para glorificarmos a Deus. Mas diferente de todo o resto da criação, nós temos objetos inanimados que obedecem a Deus, cumprindo a lei da física que Deus determinou. Nós temos os animais que obedecem a Deus, atendendo ao instinto que a eles foi dado. Eles não têm escolha. Então, por exemplo, os pássaros que estão no norte, onde faz muito frio, quando chega o inverno, o instinto deles diz que eles devem migrar para o sul. Eles migram para o sul. Quando acaba o inverno, o instinto deles diz que eles devem voltar. Isso já foi incutido deles. Então eles obedecem a Deus pelo instinto que têm. Mas nós somos a única parte da criação de Deus que obedece a Deus pela escolha. Porque Deus nos deu essa liberdade. Deus permitiu que nós tivéssemos o poder da escolha. Nós fomos a única parte da criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Queridos, vejam como nós somos especiais. Como nós somos uma parte muito especial da criação de Deus. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Com a liberdade de servi-lo, de adorá-lo, de obedecê-lo pela escolha. Ou seja, nós somos criados para dar glórias a Deus. Então, queridos, essa é a razão básica, principal das nossas vidas. E nós fazemos isso quando nos relacionamos com Ele, adorando. Nós fazemos isso, damos glórias a Deus, quando em Jesus permitimos que o seu caráter se desenvolva em nós, levando-nos a sermos mais parecidos com Cristo. Nós glorificamos a Deus também quando nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor, amando essas pessoas, servindo cada uma delas, compartilhando Jesus, o Evangelho, com essas pessoas. Agora há pouco eu falei a respeito da nossa missão, no momento da oração. Faz parte da nossa missão, como eu tinha dito naquela hora, preencher todos esses espaços vazios que aqui estão. Exatamente é nesse momento que nós compartilhamos o Evangelho, compartilhamos Cristo, e as pessoas então têm a oportunidade de aceitar Jesus e de fazerem parte também da sua igreja. Então, através destas maneiras, nós glorificamos a Deus em nossas vidas. Viver minha vida conforme outro propósito, que não seja esse, para o qual eu não fui criado, poderá me fazer até uma pessoa bem-sucedida. Porém, não serei bem-sucedido segundo o propósito para o qual eu fui criado. Por exemplo, se nós olharmos pessoas aí fora que colocam como propósito de suas vidas serem os melhores profissionais do mercado, várias dessas pessoas têm sido bem-sucedidas, têm sido excelentes profissionais, têm crescido nas empresas das quais fazem parte, ganham fortunas, ocupam cargos elevadíssimos. E não falta homens de sucesso correndo de um lado para outro e fazendo palestras motivacionais, dizendo: eu consegui, você também pode conseguir, dando o exemplo do seu próprio sucesso, do caminho que ele percorreu, e mostrando
que as pessoas também podem alcançar este mesmo sucesso. Mas observe que este propósito, o propósito simplesmente de vida, de ser um profissional bem-sucedido, não é o propósito para o qual nós fomos criados. É verdade que trabalhar faz parte da nossa vida. Vocês lembram do seu lar? Eu falei agora há pouco. Qual é o propósito básico, principal, para o qual o seu lar foi criado? Falar. Ele nos permite falarmos com alguém que está distante de nós. Este foi o propósito básico para o qual ele foi criado. Mas hoje ele funciona como televisão, funciona como máquina fotográfica, funciona como videogame, funciona como um monte de outras coisas. Mas você tira dele este propósito de falar, essa característica, ele vai deixar de ser um celular, vai ser qualquer outra coisa, ainda que cumpra muito bem o seu papel de videogame, de GPS, ou qualquer outro papel que seja. Mas se você tira dele a capacidade de falar com alguém que está distante, ele perdeu a sua função básica, principal, e torna-se outra coisa, menos um celular. E assim é que muitas vezes acontece na minha e na sua vida também. Nós até conhecemos, às vezes, sabemos com clareza qual é o propósito básico das nossas vidas. Porém, nos deixamos levar por outros propósitos. Outros propósitos acabam por assumir as nossas vidas, se tornam guias e determinantes das nossas ações. E algumas pessoas, então, vivem efetivamente para o trabalho, outras pessoas vivem para si mesmas. Vamos nas academias que estão aqui ao nosso redor. Eu acho que a academia é algo muito bom, é saudável, é importante nos exercitarmos. Porém, algumas pessoas estão ali prestando verdadeiro culto ao corpo. Querem um corpo mais perfeito. Há um exibicionismo, há uma adoração de si mesmo. Então, ou seja, as pessoas estão se voltando para si mesmas. Alguns se dedicam, né, à sua satisfação sexual. Tem gente que precisa fazer sexo todos os dias e tem vários parceiros sexuais, porque sexo tornou-se propósito principal daquela vida. Algumas outras pessoas vão se dedicar, às vezes, a alguém. É aquele marido que faz da sua esposa um Deus. Ou o inverso, a esposa faz do seu marido um Deus. Ou às vezes pais que fazem dos seus filhos deuses em suas vidas. E o propósito da vida torna-se então não outra coisa senão viver em função, em razão daquela pessoa que está ali do seu lado. E assim podemos começar a citar vários outros propósitos que estão aí sendo colocados para nós, para que eles possam em nossas vidas assumirem o lugar do propósito para o qual efetivamente nós fomos criados. João 10, 10. Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida. E que tipo de vida? Plena, vida em abundância. Queridos, para que o propósito de Deus dirija a minha vida, para que eu seja dirigido por Ele, e não por outro propósito secular, e não por outro propósito secundário, e me faça efetivamente bem-sucedido segundo esse propósito de Deus para mim, eu preciso reconhecer, primeiro, que tudo começa em Deus. Vejam o que diz o verso de Romanos 11:36. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Amados, então todas as coisas começam em Deus. Um ateu, prestem atenção, um ateu chamado Bertrand Russell, ele disse o seguinte: a menos que eu admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido.
Um ateu disse isso. Se eu não acreditar em Deus, a pergunta, qual é o propósito da vida, ela não tem sentido, porque não vai ter resposta. No entanto, eu conheço cada um dos que estão aqui, uns mais, outros menos, mas eu sei que estou falando a cristãos aqui, a todos. Todos aqui são cristãos. Então nós conhecemos o propósito básico da vida, nós cremos no Deus. Então essa pergunta para nós é uma pergunta que tem sentido, porque ela tem resposta, e nós conhecemos a resposta. Só que o problema é que nós vamos viver a vida e nos permitimos ser dirigidos por propósitos secundários que não o principal. E o resultado é que os prejuízos vêm sobre as nossas vidas. A nossa família passou 5 anos e meio nos Estados Unidos. Nós fomos para lá com um propósito, com o objetivo que pudéssemos estudar, enfim. Mas a maioria dos brasileiros que vai para os Estados Unidos, ou que migra para outro país, como o Canadá e outros mais, vai com o propósito de ganhar dinheiro, juntar dinheiro. Queridos, quantas famílias que nós conhecemos nesses 5 anos e meio que lá passamos, que chegaram lá completamente estruturadas, arrumadas, organizadas, e lá se desestruturaram. Por quê? Quando a família chegou lá, quando a família pisou naquela terra, bom, aqui estamos, vamos esquecer os nossos propósitos de vida que tínhamos até aqui. A partir de agora, o nosso propósito aqui é ganhar dinheiro. E muitos ganharam dinheiro. Só que depois, com dinheiro na mão, com dinheiro no bolso, olhavam para o lado, para o outro. Onde é que está a família? Perdi a família. Porque ela tornou-se um propósito secundário na minha vida. Tornou-se algo de menor valor do que os dólares que esse país pode colocar no meu bolso. Então, muitas famílias se desestruturaram. Casais com filhos, filhos que se perderam em drogas. Nossa filha conheceu alguns desses que ficavam perdidos pelo meio do caminho. Amados, isso é muito sério. Nós precisamos compreender isso. Se nós queremos que o propósito de Deus, de fato, esteja dirigindo as nossas vidas, nós também precisamos compreender que em tudo que faço e penso, eu devo glorificar a Deus. Observe o que diz lá, mais um pedacinho de Romanos 11, 36, que diz que tudo é para a glória de Deus. Então você está trabalhando, o seu trabalho deve ser para a glória de Deus. Você está se relacionando conjugalmente com o seu cônjuge, este relacionamento deve ser para a glória de Deus. Você está indo se divertir, aquele momento de diversão também tem que ser um momento que glorifique a Deus. Casal, homem e mulher, você está indo fazer sexo, esse sexo tem que glorificar a Deus também. Como assim? Como é que a diversão, como é que o trabalho, como é que o meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento sexual, como é que isso vai glorificar a Deus? Na medida em que tudo isso acontece de acordo com os princípios de Deus para a nossa vida. Então, no momento em que eu, no trabalho, eu sou correto, eu sou ético, eu procuro servir as pessoas, eu procuro abençoar a minha empresa, eu procuro olhar para as pessoas e por trás do profissional ver a pessoa que ali está, me importando com ela, amando essas pessoas que ali estão comigo, alguns deles meus subordinados, outros são superiores. Quando a minha atitude é desta forma, eu estou agindo de acordo com o querer de Deus, eu estou tendo uma atitude cristã, eu estou agindo como Jesus agiria naquele lugar, no meu lugar. Então, desta forma, aquele trabalho está sendo para a glória de Deus. No momento que eu opto por um lazer, por um passeio, se eu estou escolhendo algo saudável, se eu estou escolhendo algo que não desagrada a Deus,
Eu estou escolhendo um momento de descanso para o meu corpo, porque Deus me disse que eu preciso descansar. Eu estou na obediência a Deus, eu estou então desta forma também glorificando a Deus. Quando eu tenho algum tipo de pensamento, se esses pensamentos são pensamentos que edificam, se são pensamentos que constroem, se são pensamentos que não vão de encontro aos valores de Deus para a minha vida, então em pensamento eu também estou glorificando a Deus. Então eu preciso entender isso. Eu preciso ter essa compreensão de que tudo que faço e penso deve glorificar a Deus. Mas alguns perguntam: e quando nos falta alguma coisa? Quando eu passo por um momento de aflição, quando alguma coisa não acontece do jeito que eu imagino, quando eu passo por sofrimentos, isso significa simplesmente punição de Deus na minha vida? Como é que eu vou glorificar a Deus nestes momentos? Muitos de vocês aqui, talvez a maioria, conheça um jovem chamado Nick Vujicic. Ele é um dos maiores palestrantes motivacionais hoje do mundo. Este jovem nasceu na Austrália. Ele é australiano. E ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, e eu refleti sobre ela hoje também: se nós tivéssemos um filho que nascesse hoje sem braços e sem pernas, qual seria o nosso primeiro sentimento? Que tipo de sentimento nos viria à mente? Pode ser que para muitos de nós viesse a seguinte pergunta: será que Deus está me punindo? O que foi que aconteceu? Poxa vida, ter um filho sem os membros superiores e inferiores? E este jovem, que é um jovem cristão, disse que encontrou a felicidade quando ele descobriu o propósito que Deus tinha para a sua vida. E hoje este jovem, ele faz coisas que eu não faço com as minhas pernas e os meus braços, porque me falta coragem. Ele tem habilidades que eu não tenho. Ele anda de esqui, ele pula de paraquedas, ele já mergulhou com tubarões, casou-se com uma mulher que tem os membros superiores e inferiores, uma mulher linda, muito bonita. Eu me lembro de uma palestra dele, onde ele diz assim: eu pensava, eu me perguntava, como é que eu vou segurar a mão da minha esposa, da minha futura esposa? Foi quando depois em Deus ele descobriu: eu não posso segurar a mão da minha esposa, mas eu posso segurar o coração dela. E este jovem, sem os membros inferiores e superiores, cativou o coração de uma mulher que tinha um corpo normal. Agora, se tivéssemos tido um filho assim, e se nós tivéssemos nascido assim? Nós não nascemos assim, mas se temos os membros superiores e inferiores, muitas outras coisas nos faltam. Muitas vezes enfrentamos lutas e problemas e dificuldades. Mesmo diante delas, nós podemos sim glorificar a Deus, colocando as nossas vidas nas mãos desse Deus, dizendo: Deus, a minha vida te pertence, compreendendo que a nossa vida não se resume ao tempo que aqui nós passamos, porque nós vemos a bênção de Deus sobre as nossas vidas às vezes, e o mundo nos induz a isso. Nós temos uma teologia da prosperidade que grita muito alto a respeito disso. A gente vê a bênção de Deus apenas quando a nossa mesa está farta. A gente vê a bênção de Deus apenas quando há saúde. A gente vê às vezes a bênção de Deus apenas quando todas as coisas estão indo bem. Mas isso é segundo o nosso conceito. Quando a gente pensa assim, nós não estamos tomando Deus como ponto de partida de todas as coisas. Nós estamos tomando as nossas necessidades, a nossa própria vida como ponto de partida, como se nós fôssemos o centro do universo.
como se todas as coisas tivessem que acontecer em função de nós, dos nossos desejos, das nossas necessidades. Filhos de Deus, em nome de Jesus, perderam as suas vidas. Pessoas foram decapitadas. Será que não foram abençoadas? Não, elas foram sim abençoadas. Foram abençoadas. E ali, no momento que estavam perdendo as suas vidas, Jesus estava presente com cada uma delas, segurando em suas mãos para fazer a travessia desta vida para a vida eterna que Jesus prometeu a cada uma delas. Jesus é fiel, Ele não falha, Ele está conosco todos os dias. Nele nós temos a esperança. Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. E este aos homens inclui às vezes a gente mesmo. Porque a gente quer fazer como quem faz para a gente mesmo, ou às vezes para uma questão perto de nós. Mas devemos fazer tudo como quem faz ao Senhor. Então não importa o que estejamos fazendo, Deus é o centro de todas as coisas. Há sofrimento, queridos, mas há esperança. Há sofrimento, mas há aprendizado e amadurecimento através do sofrimento. Há sofrimento, mas há vitória em Jesus Cristo. Agora, se queremos de fato ser dirigidos pelo propósito de Deus para as nossas vidas, também temos que compreender que só em Jesus eu conseguirei ser bem-sucedido. Bem-sucedido no sentido de permitir que o propósito de Deus de fato esteja a guiar a minha vida. Romanos 11:36, mesmo verso que estávamos lendo no início. A segunda parte dele diz que tudo vive por seu poder. Então a capacidade de permanecer em Deus, fiel ao seu propósito estabelecido para a minha vida, não está em mim, está nele mesmo. É um poder que vem dele mesmo. Mateus 28:18, Jesus diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele estava dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, em Jesus Cristo, nós adquirimos essa força de permanecermos em Deus. João 15:5 e 16:17, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Queridos, observe o que diz aqui. Nós fomos escolhidos por Jesus. Não fomos nós que escolhemos, mas Ele escolheu, Ele escolheu você, para que nós possamos dar frutos que permaneçam, e a fim de que Deus nos conceda tudo aquilo que nós pedimos. O que significa isso? Isso está dizendo, significa que nós temos necessidades. E esse Deus a quem nós amamos, Ele tem um prazer de satisfazer essas necessidades. Esse Deus a quem nós amamos conhece as nossas carências, conhece as nossas lutas, conhece as lágrimas que nós derramamos. Ele sabe quais são os nossos desejos mais íntimos, e Ele tem o prazer de vir ao nosso encontro e cuidar de nós, zelando pela nossa vida. Ele tem este prazer de nos colocar no colo quando estamos ansiosos, angustiados, entristecidos, e trazer consolo às nossas vidas, de nos encorajar, de nos fortalecer, para que nós possamos seguir a nossa caminhada com Ele, segundo o propósito que Ele tem estabelecido para cada um de nós. Jesus, o próprio Jesus, amados, Ele não trabalhou pelo sucesso, mas a partir dele. Ou seja, Jesus não gerou o sucesso, mas Ele o recebeu do Pai e o compartilhou conosco.
quando Jesus dizia: tudo aquilo que eu tenho ouvido do Pai, eu tenho dito a vocês, tenho feito vocês saberem. Essas obras que eu faço não são minhas, são obras do Pai, feitas através de mim. Então Jesus recebeu do Pai. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Devemos ser como Ele. Também devemos receber este sucesso. Esse sucesso, que eu digo, essa capacidade de viver o propósito de Deus em nossas vidas, dia a dia. Receber dele, mas não só receber. Receber e compartilhar. Mais uma vez, pessoas estão lá fora, pessoas essas que virão preencher esses espaços vazios aqui, se eu compartilhar. Porque se eu ficar quietinho, se eu ficar caladinho, a bênção fica só comigo. Não é verdade? Já disse várias vezes aqui, quando eu penso em alguém que não compartilha Jesus, lógico, algumas pessoas são mais desinibidas do que outras, têm mais facilidade de falar, outros às vezes compartilham, mas não tanto com palavras, com atitudes, através do serviço. E tem muitas maneiras de nós compartilharmos Jesus. Não é só falando, mas acima de tudo através das nossas vidas. Então alguém que não compartilha, a visão que eu tenho na minha mente, a imagem que eu tenho, é de um grande transatlântico, eu dentro dele, lá no mar, pessoas dentro do mar, morrendo afogadas, e eu com um salva-vida debaixo do meu braço, dando um tchauzinho para a pessoa, ao invés de jogar o salva-vidas, ao invés de jogar a boia para que aquela pessoa possa ser resgatada também, e possa subir a bordo, e possa estar salva. Esta é a imagem que eu tenho, sabe, de um ato egoísta. Eu preciso lançar todas as boias. Não sou eu que salvo, é Jesus quem salva. Nós todos aqui fomos resgatados por Ele, e Ele quer resgatar todos aqueles que estão lá fora também. Esses dias agora, acho que antes de ontem, o senhor estava me mostrando um vídeo de uma jovem, não sei quantos tiveram a oportunidade de estar no Facebook, é uma jovem americana, cuja mãe tentou abortá-la quando ela era bebê ainda lá no ventre de sua mãe. É um tipo de aborto terrível, uma substância que se toma que queima o bebê. Mas Deus tinha um propósito para aquela vida. E aí, então, esse vídeo é exatamente ela falando a uma multidão, a um grupo enorme. E ela disse: Deus não queria que eu morresse, se Ele não queria, eu não iria morrer. Então ela nasceu viva, com 7 meses e pouco, ela nasceu viva, e aquela pessoa que deveria estar ali no momento do nascimento dela, e quando isso acontece na clínica de aborto, a pessoa então termina de matar o bebê, mas o responsável por fazer isso, no momento que ela nasceu, não estava. Porque Deus o retirou, Deus impediu que ele estivesse naquele momento. E a enfermeira que tirou ela do ventre de sua mãe, fez o que a clínica não permite fazer. No ato de misericórdia e de amor, tocada pelo Espírito Santo de Deus, ela ligou para uma ambulância, que veio à clínica e levou aquele bebê para o hospital. E o resultado, hoje é uma jovem, não sei exatamente a idade, mas aparenta aí perto dos 30 anos, uma jovem muito bonita, deveria ter ficado com sequelas cerebrais, não ficou. Ela tem apenas uma pequena sequela física que ela manca um pouco. Mas hoje é uma mulher saudável, cristã, entendeu porque Deus a salvou, entendeu o propósito de Deus na sua vida. E ela disse: queridos, hoje eu estou aqui, Deus me salvou, Deus me deu vida para que hoje eu pudesse estar aqui diante de cada um de vocês, trazendo essa palavra a cada um de vocês. Foi Cristo na minha vida, gostem vocês ou não desse nome, mas foi Jesus. E vocês
têm a oportunidade de, ouvindo a minha história, tomarem uma posição na vida como eu tenho tomado a minha, em relação a Deus, em relação ao aborto, em relação a tudo aquilo que desagrada a Deus. É por isso que eu estou aqui. Então ela estava ali glorificando o nome de Deus. Ela estava ali através da sua vida, através do dom da vida que Deus deu a ela. Ela estava cumprindo o papel para o qual Deus tinha feito ela. Uma vida guiada pelo propósito de Deus tem como resultado uma vida frutífera e tem como resultado satisfação. É o que todos nós buscamos. Que nós possamos estar refletindo sobre isso. Porque, como eu disse, eu acredito que se eu perguntasse logo no início aqui, qual é o propósito da vida segundo Deus? Talvez todos aqui respondessem sem dúvida. Mas a pergunta que fica é: este propósito é quem tem dirigido a minha vida? Senão, eu não tenho glorificado a Deus em minha vida. E eu preciso mudar isso. Eu preciso reverter isso. Eu preciso parar de me lamuriar. Preciso parar de reclamar. E eu preciso olhar para a minha vida, para o meu cônjuge, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus familiares, para as pessoas que estão perdidas lá fora, e entender que Deus me colocou aqui com um propósito. Queridos, nós queremos buscar a nossa satisfação. Temos muitos problemas de relacionamentos. Fizemos ontem um curso, como eu disse a vocês, de casados para sempre. E um dos pontos que se trata no casados para sempre é que o casal precisa aprender a olhar para o outro. Porque a gente entra no casamento achando que o casamento é para satisfazer as nossas necessidades. Eu me caso para que o meu cônjuge me faça feliz, para que o meu cônjuge me sirva, para que o meu cônjuge me dê tudo aquilo que eu preciso. Sabe qual é a única pessoa no mundo que pode dar tudo aquilo que você precisa? Jesus. Não tem cônjuge, não tem presidente, não tem político, não tem pastor que possa dar tudo aquilo que nós precisamos. Só Jesus. Se Deus me colocou dentro de um casamento, eu não estou ali para ser servido, mas para servir. Se eu passar a entender isso na minha vida, queridos, olha, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser completamente diferente. Quando o próprio Jesus disse que Ele não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir. Jesus disse isso porque eu quero inverter as coisas. Exatamente nessa inversão dos propósitos é que as coisas começam a caminhar mal e nós encontramos uma grande insatisfação. E tenhamos a coragem de permitir que o propósito de Deus dirija cada um dos nossos passos. E nós encontraremos então a verdadeira satisfação. E nós teremos então uma vida frutífera. E eu não tenho dúvida, queridos, que fazendo isso como igreja, e a igreja sou eu, a igreja é você e somos nós juntos, eu não tenho dúvida que cumprindo o nosso papel para o qual nós fomos criados, e recebendo e compartilhando, a gente sai daqui rapidinho, porque esse espaço aqui vai ficar extremamente pequeno em função do número de pessoas que vão aceitar Jesus Cristo e vão se juntar à sua igreja. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Ó Pai amado, como nós somos teimosos, como nós somos difíceis. Estamos, ó Pai, o tempo todo pensando em nós mesmos. São as nossas necessidades materiais, são as nossas necessidades físicas, são as nossas necessidades emocionais. Ó Pai amado, o foco não sou eu. O foco, Senhor, és Tu, Pai amado. Tu és o centro de todas as coisas. Ó Pai amado, Jesus tem que ser o primeiro. Jesus precisa reinar dentro de mim. Ó Pai amado,
Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos a permanecer nele. Ele é a videira. E nós precisamos entender que nós somos apenas ramos, ó Pai. Não podemos produzir o nosso próprio alimento, mas se estivermos conectados à videira, se permanecermos na videira, teremos todo o alimento de que precisamos e teremos uma vida de grande satisfação, Paizinho. Ajuda-nos, ó Pai, neste propósito. Queremos ser igreja Tua, mas uma igreja, Senhor, que vive segundo o Seu propósito. Queremos ser maridos, ó Pai, que vivem segundo o Seu propósito. Queremos ser esposas que vivem segundo o Seu propósito. Queremos ser filhos que vivem segundo o Seu propósito. Queremos ser, Senhor, servos de Jesus Cristo. Queremos ser, Senhor, igreja Tua, povo Teu, eleito por Ti, Senhor, mas para viver segundo o Seu propósito. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, porque ela nos alcança quando nós falhamos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ó Pai amado, e ao iniciarmos esta semana, que amanhã, quando formos ao nosso trabalho, ó Pai amado, que não estejamos mais a reclamar do nosso patrão, possamos orar por eles, possamos orar pela conversão deles, se eles não são convertidos, possamos orar pela empresa, possamos entrar na empresa, Senhor, e ali procurarmos servir as pessoas, amar as pessoas que ali estão, porque Tu amas cada uma daquelas pessoas, ó Pai. E como diz a Tua palavra, o Teu desejo é que todos se salvem. Ensina-nos a compartilhar Jesus. Ó Pai amado, nesses edifícios que estão aqui ao nosso derredor, quantas pessoas, ó Pai, enclausuradas em seus apartamentos, angustiadas, deprimidas, sem compreender sequer o significado da vida. Ó Pai amado, e é nosso papel. Tu nos deste a honra, Senhor, a honra que não foi dada nem aos anjos, de proclamar o Teu Evangelho, Senhor. Possamos então abrir as nossas bocas e irmos de encontro a essas pessoas, para que haja salvação, Senhor. Para que essas pessoas tenham a oportunidade de escolher Jesus também. Ó Pai amado, em nome de Jesus, fortaleça-nos no Teu poder. Queremos sair daqui, Senhor, revestidos da autoridade dada pelo Teu Espírito. E queremos, ó Pai, assim como os Teus apóstolos, ali na época da igreja primitiva, Senhor, queremos no Teu Espírito sermos ousados, que não temamos o homem, que o nosso temor seja somente a Ti, Senhor, e que tudo quanto fizermos, possamos fazer como que fazendo a Ti, e não aos homens, e não a nós mesmos, porque em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Estamos